Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para essa aula EAD, nesse período de quarentena. Espero que vocês estejam muito bem, se cuidando, respeitando aí no limite do possível, né? A quarentena. E que agora, né, estamos separados. Então vamos tentar dar uma dinâmica ou tentar viabilizar da melhor maneira possível as nossas aulas, para que elas não sejam também deixadas de lado. Porém, a gente sabe que por causa da quarentena se torna um pouco mais difícil e tudo mais. A gente não tem um contato muito próximo, mas que a gente tente fazer da melhor forma possível, tá? Então, a última aula que a gente teve, eu disponibilizei lá no Classroom para vocês, uma aula sobre cartografia. Essa aula ela foi disponibilizada de maneira escrita, então a gente entrou em algumas discussões com o pessoal dos membros, dos professores do cursinho, e eles se disseram que muitos de vocês estavam com dificuldades e têm dificuldades de acompanhar o conteúdo de maneira escrita e proporam fazer gravações de aulas. Então, eu dei um jeito aqui, misturei celular com computador, e para conseguir gravar essas aulas para vocês, espero, né, que dê certo, espero que a qualidade fique boa. Eu coloquei aqui, está aparecendo aí para vocês no canto o slide. E também eu decidi fazer essa fanface, pelo fato da gente estar tão distante na quarentena. Eu espero que talvez essa câmera faça com que a gente se torne um pouco mais próximos, assim, e que a gente tenha, de certa forma, algum contato, mesmo que seja um contato visual, tá? Então, falando um pouco sobre a nossa aulinha de hoje, continuando, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre geomorfologia e geologia, como que vocês estão vendo no título, em algum lugar aqui do PowerPoint. A geografia, ela é muito interessante porque a geografia ela tem essa característica de sempre utilizar várias frentes para construir o conhecimento geográfico. Então ela vai ter um diálogo muito aproximado com várias outras ciências. E essas outras ciências são ciências que são específicas em determinados campos. No caso de hoje a gente vai ver geomorfologia e geologia. Na aula passada a gente viu um pouco sobre cartografia também. A cartografia, que é uma ciência que ela vai cuidar da representação da realidade, de alguma forma. Ou seja, existe o espaço real, e nesse espaço real existem objetos, existem ações, e então, para a gente ter mais proximidade, ou a gente conseguir fazer um estudo ou um compilado desse espaço real em um lugar menor, como se fosse um planisfério. No caso de mapas, enfim. Então a cartografia ela vai ser uma ciência que ela vai cuidar disso daí, de tentar fazer representações do espaço real, tá? Tudo isso está explicadinho lá na aula lá. E no caso da aula de hoje, a gente vai ver geomorfologia e geologia. O que são essas duas ciências que apoiam tanto a geografia e que se tornam muito importantes, tá? Primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre a geomorfologia. Vai ser definições básicas, porque essa aula de hoje a gente vai ter basicamente o que os conceitos e os preceitos básicos da geologia e geomorfologia para a próxima aula. Porém, para dar um geralzão, eu coloquei aqui a definição das duas. Geomorfologia é a ciência que estuda as dinâmicas da crosta superficial da Terra e, consequentemente, seus padrões e suas formas. O que isso significa? O formato da superfície terrestre, ela possui um formato irregular e esse formato ele não é fixo. Ou seja, a superfície terrestre ela passa por modificações durante a história. E essas modificações, elas acontecem de maneira muito lenta e gradual, como a gente vai ver na aula de hoje. E então a geomorfologia ela vai ser responsável por estudar essas dinâmicas e essas transformações que a superfície terrestre tem. Ou seja, existe uma montanha. Por que essa montanha existe? Então essa montanha ela vai ser estudada, essa dinâmica, o resultado dela, ela vai ser estudada pela geomorfologia.
Porque existe uma grande depressão. A geomorfologia também vai se dar conta dessa parte, de estudar essas dinâmicas que fizeram com que a Terra tenha esse formato que ela tem hoje, superficialmente falando. A geologia, ela já é uma ciência que ela vai estudar a origem, a história e a estrutura da Terra. O que isso significa? A geologia, ela vai estudar tudo que leva em consideração o que é a Terra em seu quesito físico, né? Na questão da sua formação, ou seja, as rochas, minerais, a sua estrutura, a sua origem. Então, tudo isso a geologia ela vai se dar conta. Então, essa questão da origem da Terra, por exemplo, ela foi foram estudos que foram desenvolvidos por geólogos que chegaram até o resultado do que a gente conhece como a idade da Terra hoje. Hoje a gente sabe que a idade da Terra, mais ou menos, ela fica no entorno de 4,5 e 4,6 bilhões de anos. Tá? Como que a geologia chegou a esse resultado? Ela chegou a esse resultado através de vários estudos que a gente não vai se aprofundar na aula de hoje, mas um deles, por exemplo, é estudar a idade do urânio presente em alguns tipos de rochas, tá? Então, através do tempo de vida de uma rocha de urânio, também se consegue chegar basicamente, né, ao que a gente tem hoje como a idade da Terra. Outra coisa também é o estudo das idades das rochas, tá? Que hoje em dia, acho que a rocha mais antiga que foi encontrada nos dias atuais foi uma rocha australiana, que ela tem mais ou menos 4,4 bilhões de anos, a datação dela. Então, essa formação, esses tipos de informação é que vão se encaixando nesse quebra-cabeça e que a gente chega mais ou menos próximo ao que a gente conhece como idade da Terra. Tá? A idade do planeta, durante a história, teve vários tipos de concepção. As pessoas acreditavam que a Terra não passava de 100 mil anos, outras crenças, como, por exemplo, a crença religiosa cristã, segundo a Bíblia, acredita que a Terra tem bem menos tempo de vida, mas tudo isso são informações e de acordo com a história, isso vai se transformando. E a gente vai, através da ciência, encaixando esses quebra-cabeças e chegando a uma proximidade, que é o que a gente conhece hoje. Tá? Continuando, histórico da geologia. Como eu falei nas aulas passadas para vocês, é muito importante a gente saber como que foi feito durante a história, como que surgiram essas teorias e como essas teorias elas impactaram na sociedade também. Então, às vezes a gente pega um conceito, só que a gente tem alguma dificuldade em tentar colocar em prática esse conceito, ou entender o que ele quer dizer em si. Então, entendendo como que se passou ao longo da história e como cientistas foram chegando a esses conceitos, isso facilita um pouco e ajuda um pouco a gente ter um pouco de mais clareza quando a gente vai entender determinado tipo de ciência, tá? Então eu coloquei um pouco sobre a questão do histórico da geologia. Eu não coloquei tudo porque é muita coisa, então a gente ia ter que ter uma aula só sobre falar sobre o pensamento da geologia, mas eu coloquei dois caras que eu considero muito importantes, que na verdade são para a geologia moderna, ou seja, a geologia atual. Esses caras eles são considerados como se eles fossem o pai dessa nova ciência. Por que eles foram considerados como pai? É o que a gente vai ver agora. Aí vocês estão vendo aí no PowerPoint a imagem de um cara chamado James Hutton. Ele foi um geólogo escocês do século XVIII, tá? E esse cara chamado Charles Lyell, que no final ele viveu no final do século XVIII e também século XIX. Ele foi um geólogo britânico. Esses dois caras eles foram responsáveis por popularizar a teoria chamada uniformitarismo. O que essa teoria significa, esse uniformitarismo? Antes dessa teoria, a geologia ela se baseava através de acreditar que o formato superficial da Terra, ele tinha esse formato justamente porque... acho que o celular está vibrando, vocês me desculpem. Que o formato superficial da Terra, ele chegou a esse formato atual por causa dos desastres naturais.
Catastrofismo chama a teoria. Então, como que a Terra tem esse formato? Através desses desastres naturais que aconteceram durante a história. Então, o uniformitarismo ele veio para tentar quebrar essa corrente do catastrofismo e colocar uma nova ideia, uma nova percepção de como a superfície terrestre ela se formou. Então, é um método científico que busca a reprodução de dados das transformações dinâmicas da atualidade, dados observáveis para a interpretação das transformações do passado. Ou seja, todas as transformações que a gente enxerga, que a gente vê, eu sei que é muito difícil ver as transformações da superfície terrestre por causa da diferenciação entre o nosso tempo de vida e o tempo geológico, porém algumas pequenas transformações acontecem. E a gente observando essas transformações, a gente consegue reproduzir esses dados e através dessa reprodução desses dados conseguir estudar e cada vez chegar mais próximo de como aconteceu as transformações do passado. Então é basicamente isso, o uniformitarismo. Ele considera como se fossem as dinâmicas como se fossem leis naturais e essas leis naturais regessem as transformações do passado. Então essa é a primeira parte, o primeiro ponto muito importante do uniformitarismo. Depois a gente tem que essa teoria ela se divide em grandes duas frentes, duas teorias que são muito importantes, dois pontos muito importantes, que é o atualismo geológico, que são os acontecimentos originários de leis ou forças naturais idênticos aos atuais, que foi o que eu acabei de falar agora, e o gradualismo, que são as transformações através de um processo lento e gradual. O que significa esse gradualismo? Esse gradualismo significa justamente o que a gente conhece hoje como tempo geológico, que é muito diferente e muito maior do que o nosso tempo de vida ou o tempo da cultura humana na Terra. Um exemplo muito interessante é que a gente, considerando a Terra como tendo 4 bilhões e meio de anos, se a gente for equiparar essa quantidade de tempo da idade que a Terra tem com a cultura humana, com o aparecimento do Homo sapiens na Terra, se esses 4 bilhões e meio fossem colocados proporcionalmente em 24 horas, o homem, o Homo sapiens, ele só apareceria na Terra a partir das 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. Ou seja, se o tempo da Terra, o tempo de vida da Terra fosse 24 horas, a gente só estaria na Terra nos últimos 3 segundos. Então, são uma diferença de tempo muito grande. E essa diferenciação de tempo é o que o gradualismo ele vai levar em consideração. De que as transformações elas acontecem de maneira lenta e gradual, reproduzindo as leis que a gente conhece no presente, acontecendo da mesma forma no passado, e que a gente não consegue conceber essas transformações em vida, porque o nosso tempo de vida é minúsculo em relação às transformações da crosta terrestre, tá? Então, o uniformitarismo basicamente é essa teoria, e isso vai dar base, vai ser o berço para considerar a geologia moderna. É o que a geologia moderna vai se basear e é o que ela acredita hoje, tá? Então aqui eu coloquei as noções de tempo, repetindo um pouco do que a gente teve nas aulas passadas, para a gente ter uma maior percepção da diferenciação do que é o tempo histórico dentro da cultura humana e o que é o tempo geológico, que é um tempo muito maior, que ele é considerado o tempo da idade da Terra, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura geológica da Terra. A Terra, ela não é uma grande rocha, uma grande pedra. Ela tem as suas diferenciações. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Deixa eu ver como está a imagem. Acho que tá bom. Me desculpem, essas coisas acontecem. Continuando. A estrutura geológica da Terra, ela não é uma grande rocha toda sólida. Ela vai ter algumas diferenciações entre si. Por isso que a gente considera quais são as transformações da crosta terrestre, porque a crosta terrestre ela é apenas a superfície dela. Existem outros tipos de estratos, que é o que a gente está vendo na imagem aí, dividido em crosta terrestre, em manto e núcleo, tá? Então é o que basicamente a gente vai ver agora, o que são cada uma delas, desses estratos terrestres, tá? Aqui uma outra imagem um pouco mais explicativa, e em cima ali
vai ter uma imagem, essa imagem aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, essa imagem aqui é uma imagem de uma tentativa de reprodução da realidade. A gente sabe que não é verdade porque a gente não chegou, nunca foi, a gente não tem tecnologia suficiente para chegar até o interior da Terra, porém é uma tentativa de representação da realidade como que a gente conhece através da superfície, tá? Então ela é dividida basicamente na crosta. Essa crosta ela pode ser chamada tanto de crosta terrestre ou também como litosfera. A gente vai ver mais para frente nas definições quais são as diferenças entre elas. Depois manto, o manto dividido em manto superior e o manto inferior, que é o mais próximo do núcleo. E o núcleo é dividido também em dois, o núcleo externo e o núcleo interno, tá? A crosta terrestre é a crosta superficial do globo, então ela tem uma espessura que vai chegar mais ou menos a 70 km de profundidade, tá? Ela basicamente é composta pelas rochas basalto e granito, são tipos de rocha, a gente vai ver nas aulas sobre os tipos de rocha, como que elas são formadas. Essas rochas do basalto e granito são rochas que vieram diretamente do magma, elas são rochas magmáticas, e ela possui uma concentração mineral muito variada, tá? Sendo de ferro, magnésio, alumínio e silício, dentre outros também. É importante lembrar que quando a gente fala sobre a questão mineral, a gente tem que ter a consciência de que esses minerais eles não são formados diretamente dessas rochas magmáticas ou diretamente do magma, tá? Quando o magma sai lá do vulcão e resfria na superfície terrestre, os minerais eles não são formados a partir desse momento, tá? Para acontecer a transformação dos minerais, a gente ter variados tipos de minerais, de rochas que a gente conhece hoje em dia, isso vai variar de várias transformações que essas rochas passam na superfície terrestre, tá? Não necessariamente diretamente do magma. Então, o magma ele vai soltar um determinado tipo de rocha e essas rochas vão passar por transformações. E essas transformações vão que dar origem aos minerais, tá? Então, por isso que aqui nessa definição a gente coloca apenas poucos tipos de rocha, no caso do basalto e o granito, e apenas alguns tipos de minério, tá? Por esse motivo. Na crosta, a gente vai ter duas definições que são definições extremamente importantes para a gente entender a crosta terrestre no seu todo, que é a crosta oceânica. Essa crosta oceânica ela vai ter uma espessura, uma profundidade um pouco menor. Por que menor? Porque o oceano ele já está abaixo do nível do mar, né? Considerando dessa forma. Então, a sua espessura de material geológico ali, a sua espessura de material de rochas e tudo mais, ele vai ser muito mais baixo, tá? Ele vai ser muito menor. Então, as crostas oceânicas, ela é composta basicamente por basalto, e a crosta continental, que é a crosta onde que são obviamente os continentes, como o próprio nome já diz, ela vai ter uma maior espessura, de 20 a 70 km mais ou menos, e ela é composta basicamente por granito. Essa composição, o que significa? Significa que as crostas oceânicas são só compostas por basalto e as continentais só por granito? Não. Coloca-se dessa forma porque elas são majoritariamente compostas por esse tipo de rocha, mas não a 100%. Você, através das dinâmicas que a superfície terrestre vai passar, essas rochas elas vão ter variações, misturas entre si e tudo mais. Tudo bem? Continuando, agora sobre a litosfera. Existe uma diferença um pouco grande sobre a questão da litosfera e a crosta terrestre, porque elas não são consideradas a mesma coisa, tá? Então vamos lá. A litosfera ela é a parte externa da Terra formada pela crosta terrestre e pela parte superior do manto. Ou seja, ela já vai pegar uma extensão um pouco maior do que a crosta terrestre, que é essa parte superior do manto, que a gente vai conhecer também como astronosfera, que a gente vai ver um pouco mais para frente. É uma das três grandezas físicas da Terra, junto com a hidrosfera e a atmosfera. Aqui outro ponto extremamente importante. A litosfera ela faz parte dessas grandes grandezas da física, que é composta pela questão da rocha, é composta pela hidrosfera,
que são as águas, e composta pela atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra. Então, a litosfera ela também carrega nessa sua definição essa diferenciação entre essas grandezas, tá? Então, isso também é o que vai diferir ela, que vai se tornar ela diferente do que a gente conhece como crosta terrestre. Muitos lugares tratam elas como se fosse a mesma coisa. Esse é um grande problema em determinados tipos de materiais que a gente vai encontrar, porque determinados tipos vai dar enfoque a essa diferenciação e determinados tipos de materiais, para simplificar, eles vão tentar juntar as duas definições, tá? Então é sempre importante tomar cuidado com isso quando for fazer algum tipo de prova. Ler a prova com calma, com paciência e tenta identificar, se tiver algum desses conceitos lá, tenta identificar o que a prova está pedindo, o que a questão está pedindo, tá? A litosfera ela vai ter duas diferenciações, uma chamada cial, que é a parte da litosfera composta por silício e alumínio. Elas são menos densas, por isso elas predominam as costas continentais. Então, ela é como se fosse um material um pouco mais leve do que o outro material, que no caso ela é composta basicamente por silício e alumínio. E esses materiais, por ser menos densos, vão ocupar as costas continentais. Por que isso acontece? As costas continentais elas vão ter essa força que vai fazer com que elas elevem acima do nível da água. Então, isso justifica muito por que essas crostas continentais são compostas por materiais mais leves. No caso, a diferenciação com a outra parte, que chama cima, que é composta basicamente por silício e magnésio, esse material é um material mais denso. Então, a tendência que ele tem é sempre para a parte mais baixa do terreno, tá? Pessoal, peço desculpa pela pausa, fui tomar uma água ali, aproveitei e tirei o celular do Vibracal, porque acredito que deve estar interferindo ou interferiu no som aí. Então coloquei ele no silencioso para não atrapalhar mais a gente. Continuando, agora o manto terrestre. O manto terrestre, ele é a parte que fica abaixo, né, da superfície terrestre, e ele é formado basicamente por silicatos. Ele ocupa mais ou menos 80% do volume do planeta, ou seja, ele é uma grande extensão composta pelo manto, e a sua profundidade chega mais ou menos a 3.000 km, com temperaturas que variam entre 100 graus Celsius e 3.500 graus Celsius. Essa variação dessa temperatura ela vai de acordo com a profundidade do manto. Então, quanto mais perto do núcleo a gente vai chegando, mais quente vai ficando, tá? Essa diferenciação entre a temperatura muito mais quente perto do núcleo e um pouco mais fria perto da crosta terrestre é o que vai justificar as correntes de convecção, que é justamente o movimento que o magma ele tem dentro do manto terrestre, o que vai justificar também a teoria da tectônica de placas. A gente vai ver um pouquinho mais aprofundado daqui a pouco. Então, a gente pode definir ela como três partes. Primeira, a astenosfera, que é a parte superior do manto. Então, ele bem na parte superior do manto é onde vai estar localizada essa astenosfera. E ela tem esse material um pouco mais viscoso, tá? Então, acima da astenosfera vai ter as placas tectônicas, tá? Esse material mais viscoso que o manto ele vai ter essa característica de se movimentar através das correntes de convecção. Isso também vai justificar o movimento das placas tectônicas, tá? Depois o manto superior, que é a parte superior do manto, obviamente, e o manto inferior, que é a parte mais próxima do núcleo, tá? O núcleo terrestre, ele é um núcleo que ele é localizado dentro da esfera terrestre e ele chega a temperaturas de mais ou menos 5.000 graus Celsius, tá? Ele é composto basicamente porque a gente conhece como NiF, é bem famoso esse termo, NiF, que é o composto de níquel e ferro, tá? São materiais ferrosos e eles compõem esse núcleo. São divididos também em duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo ele é basicamente líquido ou plástico, ou seja, ele já vai ter um material mais maleável do que o núcleo interno, que ele vai ser um núcleo sólido, tá?
Então essa é a diferenciação básica entre as duas diferenciações entre as duas partes diferentes do núcleo. Agora a gente vai falar um pouco, saindo um pouco da parte da estrutura da Terra, a gente vai falar um pouco sobre a teoria da deriva continental. O que é a deriva continental? Tem aqui, aí no slide que vocês estão vendo na imagem, tem aí 3 globos. O primeiro globo com denominação de Pangeia, o segundo chamada Laurasa e Gondwana, e o terceiro, ou Gondwana, tá? E o terceiro como mundo moderno. O que significa essa teoria da Pangeia? Essa teoria foi desenvolvida por esse senhor aqui, chamado Alfred Wegener. Ele viveu aí no final do século XIX e início do século XX. Ele foi um grande geógrafo alemão que ele desenvolveu essa teoria mais ou menos nos anos de 1910. Tá? O que é essa teoria da deriva continental? Essa teoria ela vai explicar como que os continentes atuais eles estão formados, por que eles têm esse formato e esse tamanho no momento atual. Eles sempre foram assim? É o que essa teoria vai discordar. Por quê? Ela vai falar que os movimentos, os continentes, eles foram, antes de se separarem, eles foram formados de um bloco único, de uma maneira única, que foi um grande continente chamado Pangeia, que é o que está aqui na imagem para vocês. De acordo com o movimento das placas tectônicas, esses continentes eles foram se separando, tá? Depois foram formados 2 grandes continentes chamados Laurasa e Gondwana, que foi o segundo estágio considerado na Pangeia, e depois a gente vai ter o mundo moderno, que é o formato e o tamanho dos continentes que a gente conhece atualmente, tá? Então essa teoria da deriva continental, ela vai explicar isso. Surgiu primeiro um grande bloco continental, depois esse bloco continental eles foram se separando entre si através da movimentação dessas placas, tá? Como que ele chegou a essa ideia? Como que o Wegener ele chega na deriva continental? A princípio, ele não considerava, não tinha ainda, na verdade, a teoria da tectônica de placas. Então, foi uma ideia que, a princípio, foi muito rejeitada, tá? Então, eu estou explicando aqui utilizando a tectônica de placas, mas no início a comunidade científica rejeitou essa teoria, só depois que conseguiram, mais ou menos 5 décadas depois, em 1960, fizeram a teoria da tectônica de placas e conseguiram confirmar a teoria da deriva continental. Porém, o Wegener ele usa alguns passos que são passos extremamente lógicos para chegar à teoria da deriva continental. Então, eu coloquei aqui as 3 principais ideias. Quais são essas ideias? Primeiro, identidade geológica. O que isso significa? Ele observou que continentes, em seus limites de extensão, eles possuíam um formato muito parecido. Um exemplo que a gente pode dar hoje no mundo moderno é o exemplo da América do Sul com o continente africano. Eles parecem que se encaixam em um quebra-cabeça. Ele foi utilizando esses formatos dos continentes e através disso ele foi tentando identificar alguns passos para que essa teoria dele fosse confirmada. A identidade geológica foi que ele encontrou rochas com a mesma composição, uma composição extremamente igual nas costas dos 2 continentes, né? Então, o que isso significa? Se os continentes são diferentes e ele tem a mesma formação rochosa, então tem alguma coisa relacionando os dois a essa formação rochosa. Então, essa foi uma ideia que ele levou em consideração. Se tem a mesma formação rochosa, quer dizer que eles foram um continente só em um período da história e depois eles se separaram, tá? A outra ideia é encontrar os fósseis de espécies que foram espécies que já estão extintas, mas que são a mesma espécie. Se encontram os fósseis tanto na América do Sul quanto na África. Isso também foi uma outra justificativa que ele usou para conseguir colocar aí em prática ou conseguir confirmar sua teoria. E por último, os locais de difícil explicação. Aí eu coloquei um exemplo aqui que são
os depósitos de carvão mineral em áreas gélidas. Ou seja, se você tem um depósito de carvão mineral, provavelmente ele tem que ser, ele foi feito, né? Ele é originário de algum tipo de floresta. Se você tem uma área gélida, uma área que neva muito, que tem um clima extremamente inapropriado para grandes plantas, esse depósito de carvão mineral provavelmente ele não foi originado ali, né? Para que se exista um depósito de carvão mineral, tem que ter uma floresta muito densa. No nosso exemplo aqui na América do Sul, a gente tem a floresta amazônica, por exemplo, que é um grande depósito de carvão mineral, e a gente entende por que esse depósito de carvão mineral ali existe, por causa da grande densidade dessa floresta. Se você pega um lugar que tem áreas gélidas, que não tem nenhum tipo de floresta, porém você encontra um depósito de carvão mineral ali, quer dizer que esse depósito de carvão mineral não foi originado ali. Então, esse bloco continental ele estava em outro lugar e ele foi se movimentando até ele chegar numa área onde que o clima é considerado um clima ártico ou algum clima fora das zonas tropicais, né? Então, essas três principais ideias ele vai utilizar para comprovar a sua teoria, tá? Aí, mais ou menos em 1960, surgem dois caras, o Robert Palmer e o Donald Mackenzie, que eles vão fazer a teoria das tectônicas de placas. O que é essa teoria da tectônica de placas e por que ela é tão importante e utilizada até hoje? Então, vamos voltar aqui para a gente entender um pouco no desenho. Aqui no desenho a gente tem um núcleo externo e um núcleo interno, que a gente pode ignorar por hora. E em cima a gente vai encontrar um manto, e esse manto possui algumas setinhas, que vocês podem ver aí. Essas setinhas, elas têm uma movimentação circular. O que significa essa movimentação circular? Lembram agora há pouco que eu falei que quanto mais perto do núcleo, maior a temperatura, quanto mais próximo da costa, menor a temperatura. Essa movimentação desse manto, desse material viscoso, que é o magma, que se encontra no manto, esse material ele vai estar em movimento justamente por causa disso. Como assim em movimento justamente por causa disso? Se esse material, esse magma, ele se encontra muito perto do núcleo, ele vai sofrer uma alta pressão e uma alta temperatura. Então, com essa alta pressão e essa alta temperatura que ele vai receber, que ele vai sofrer, a tendência que esse material tem que fazer é subir, ascender. É como se a gente enchesse uma panela de pressão com muita água e a gente colocasse ela. Na hora que essa pressão essa temperatura fosse exercida nessa água, a tendência que a água tem que fazer é sair pelo pino da panela. Então, a mesma lógica a gente utiliza aqui para explicar essa movimentação dessas zonas de convecção, que a gente vai ver um pouquinho mais agora. Então, esse movimento do manto é o que vai justificar o movimento das placas. As placas tectônicas elas vão estar boiando, né, como se fosse boiando, né, elas vão estar colocadas em cima desse manto e elas vão sustentar a crosta terrestre. Conforme esse manto ele vai ter essa tendência a tentar sair para a costa terrestre, que é o que a gente vê onde originam assim, os vulcões e tudo mais, conforme esse magma ele vai tentar fazer essa força para sair, ele vai mover essas placas tectônicas. Então essas placas elas vão entrar em movimento, e esse movimento dessas placas tectônicas é o que vai ser a teoria das tectônicas de placas. Então, retornando aqui, a teoria da tectônica de placas, esses dois caras, o Robert Palmer e o Donald Mackenzie, eles vão dizer o seguinte: a crosta superficial da Terra ela é composta por várias placas, e essas placas estão boiando em cima desse magma, desse material viscoso, e esse material viscoso vai fazer com que essa dinâmica dessas placas elas aconteçam. E essas dinâmicas elas vão explicar muitas coisas sobre a dinâmica e a movimentação e o formato da superfície terrestre, tá? Então, essa teoria ela vai explicar o que é a deriva continental, e vai explicar também a teoria da expansão dos mares, que também surgiu na mesma década, que é a teoria de que alguns fundos oceânicos estão em expansão
por causa da movimentação dessas placas tectônicas, ou seja, as placas elas vão se movimentando e os oceanos eles vão se abrindo, vão se tornando maiores. Um grande exemplo que a gente tem sobre a expansão dos oceanos é a formação da dorsal do Atlântico, que é uma fratura, é uma grande fissura que divide a placa sul-americana e a placa africana, e elas estão em divergência, ou seja, elas estão se separando. Essa separação ela movimenta alguns centímetros por ano, e ela foi identificada pela sua primeira vez na mesma década. Então, a teoria da tectônica de placas ajudou a confirmar todas essas duas teorias também. Tá? Continuando, deixa eu ler aqui o que está escrito no slide. Ah, tá. Então, essa movimentação dessas placas tectônicas, elas também vão fazer com que a gente consiga entender por que elas têm tamanhos diferentes e por que existem alguns tipos de movimentação, e esse tipo de movimentação a gente vai conseguir identificar na superfície terrestre. Tá? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu trouxe uma imagem. Essa é um pouco simples, tá? Existem algumas placas que são bem fragmentadas entre si, porém essa imagem aqui é o que vai definir as placas, a maioria das vezes, que são as principais placas do mundo. A gente está localizado mais ou menos no interior da placa sul-americana. Isso também é uma modificação porque a gente não tem muito contato com a base, por exemplo, com terremotos ou atividades vulcânicas, porque a gente está bem no interior da placa. Esses tipos de atividades acontecem geralmente na borda da placa, tá? Então isso também justifica porque a gente não tem muito contato com esse tipo de atividade. Então vamos lá. Os limites das placas, que foi o que eu falei agora, são muito importantes a gente ter essas dinâmicas que acontecem, que vão refletir na superfície terrestre, tá? Os limites das placas, a gente pode considerar dois tipos diferentes, que são as áreas de expansão ou de que são as áreas onde essas placas estão se afastando. Foi o exemplo que eu dei da dorsal do Atlântico, que ela vai separar a placa sul-americana com a placa africana aqui. Se vocês verem o curso passando, essa divisão aqui. Nesse momento, essas placas elas estão em divergência, ou seja, elas estão se separando. Quando elas se separam, o magma que era para sair da altura, ele atinge a superfície terrestre, ele se solidifica, se transforma em rocha, e através dessa solidificação ele vai formar alguns tipos de cordilheiras ou montanhas ou grandes picos, mesmo debaixo da água. No caso da dorsal do Atlântico, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo das fotos. Eu trouxe algumas fotos para vocês. Essa daqui é a dorsal do Atlântico, tá? Então ela vai formar uma grande cordilheira, que essa cordilheira ela vai pegar desde ali do sul dos continentes, do sul do continente africano, até próximo ali a Groenlândia, tá? Então essa dorsal ela está em divergência, elas estão separando, e esse é a formação que esse magma solidificado vai causar ali. Tá? São áreas geralmente onde a profundidade do mar ele vai ser um pouco menor, justamente porque ali está formando cada vez mais materiais rochosos. Esses materiais rochosos vão se acumulando e fazendo com que o fundo do mar se sobressaia. Tá? Então, nessas áreas são de pouca profundidade. Outro tipo de limite de placa, que são as áreas de subducção, né, e convergência. São onde essas placas elas vão se chocar. Se elas estão se separando em um extremo, no outro extremo, obviamente, ela vai se chocar com outra placa. E isso vai ser responsável pelas movimentações que vão causar os abalos sísmicos, né, os terremotos, as atividades vulcânicas, algumas delas, né, e também o movimento de epirogênese e orogênese, que são os movimentos que vão fazer com que a gente tenha determinado tipo de superfície na crosta terrestre.
Ou seja, um exemplo, o movimento de orogenia, muito famoso que a gente tem aqui na América do Sul, é considerado um dobramento moderno, que é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes foi originada através desse movimento. Como que esse movimento ele vai acontecer? Agora, um exemplo, que vai mais utilizar no manto. Se a gente ver aqui, se vocês acompanharem o cursor do mouse, nessa parte aqui vai ter a crista. O que é a crista? É justamente a área onde que essas placas estão em expansão, ou seja, elas estão se divergindo, se separando. É onde que vai ser formado, por exemplo, a dorsal do Atlântico, que eu utilizei como um exemplo agora. Tá? E aqui, onde está escrito falha, é onde vai ter a zona de subdicção ou a zona de convergência, que essas placas elas vão se chocar. Quando essas placas elas se chocam, elas precisam fazer alguma coisa que elas são, né? Então, por exemplo, está existindo a formação de novas, a expansão das placas, obviamente, em algum momento, essas placas elas vão ter que retornar ao manto. Então, é nesse momento em que ela vai retornar ao manto, o que é sólido, rochoso, vai retornar, vai derreter e vai voltar a ser magma, tá? Então, como que acontece esse movimento de subdicção, quando ela se converge? Uma placa que vai ter uma densidade maior, ela vai estar um pouco mais funda, tá? E uma placa com uma densidade um pouco menor, ela vai se sobressair. Quando acontece a conversão dessas placas, uma delas ela vai retornar ao manto, ela vai se dobrar para baixo, e a que se sobressair aqui nessa falha, ela vai sorver do outro lado. Então, a placa que ficar por cima, ela vai se dobrar e vai ter o dobramento, e isso é o que a gente chama de movimento de orogênese. A gente vai ver na aula que vem com mais profundidade, mas isso é o que vai ser o movimento de orogênese. É uma placa, a placa tectônica que se sobressair a outra, ela vai se dobrar, e a placa tectônica com maior densidade, ela vai ter a tendência de retornar ao manto, tá? E quando ela retorna ao manto, ela refaz todo o ciclo do magma que a gente conhece e que é o que sustenta a teoria da tectônica de placas, tá? Nessas áreas onde que acontecem essas ou as convergências ou as divergências, a gente vai ter os abalos sísmicos e atividade de vulcanismo. O que significam essas duas atividades? Abalos sísmicos são terremotos, basicamente, e vulcanismo, como a gente conhece, são os vulcões, não apenas, tá? Mas basicamente são os vulcões. Então vamos lá. Abalos sísmicos e terremotos são tremores da superfície terrestre em que na sua origem existe no interior da crosta terrestre e que podem ser divididos em duas categorias, os naturais e os induzidos. Por que no interior da crosta terrestre? É porque é onde que vai estar localizada a placa tectônica, e essas placas, através dessa movimentação, vai fazer com que a superfície terrestre ela tenha algum tipo de instabilidade, tá? Então isso vai ser considerado, esses tremores vão ser considerados como os abalos sísmicos. As de origem natural são as placas tectônicas se movimentando, ou seja, naturalmente elas vão se movimentar e isso vai causar os terremotos. Elas podem se separar, né? Elas podem se chocar, ou também elas podem se mover uma paralela à outra. Tá? Então esses três tipos de movimentos podem acontecer com as placas tectônicas. Tá? E isso causa também a movimentação de gases, que eu coloquei aqui no slide para vocês perceberem. Essa movimentação de gases também ela vai ser muito importante, porque isso também vai influenciar na atividade de vulcanismo. Então, conforme as placas elas vão se mexendo, os gases presentes embaixo dela vão se movimentando, e os gases que estão presos na altura dela ou um pouco mais acima também vão estar se movimentando. Tá? Os induzidos são aqueles que são causados pelo homem, ou seja, como que a gente pode ver um tremor, um exemplo de tremor de terra induzido? Se a gente pega, por exemplo, uma atividade de mineração, e essa atividade de mineração está acontecendo a explosão de alguns túneis, então isso pode causar algum abalo sísmico, e isso também pode ser sentido pela gente, tá? Então, existem esses dois tipos
de abalos sísmicos. O abalo sísmico, ele geralmente é localizado em um local, né? Obviamente, localizado em um local. Porém, existe uma diferenciação entre o epicentro, que está na imagem aqui para vocês verem, o epicentro e o hipocentro. O que é o hipocentro? O hipocentro é onde que vai haver exatamente o conflito, onde vai haver a origem do tremor, tá? Então, o hipocentro geralmente vai ser onde que as placas elas vão estar se chocando ou se separando. O epicentro é onde que a gente vai conseguir sentir esse abalo sísmico na superfície terrestre. Então, se a gente está na superfície terrestre, é onde a gente vai conseguir sentir ela. Mas o epicentro ele tem uma característica que ele é exatamente acima do ponto do hipocentro, tá? Então, vai ser onde que a gente vai sentir esse abalo sísmico de uma maneira muito mais forte do que se a gente tivesse alguns quilômetros de distância, tá? Então, como que o hipocentro ele faz com que esse tremor chegue até o epicentro? Através da onda sísmica. Essa onda sísmica ela vai propagar essa movimentação, esse abalo, tá? Ela vai propagar esse abalo, alguma delas chegando a algumas centenas de quilômetros de distância, tá? Então, não necessariamente você sente um tremor de terra, você pode estar no epicentro ou muito próximo do epicentro. Um grande exemplo foi o ano passado, a gente foi registrado aqui em Minas Gerais um abalo sísmico. Não teve muitos danos e também não foi um abalo muito brusco, porém esse abalo ele com certeza ele veio, né, através dessas ondas sísmicas de áreas que são áreas de instabilidade, tá? E também isso pode acontecer naturalmente, não tem problema nenhum. Uma coisa não exclui a outra, tá? Aqui são as definições. E existem duas classificações para a gente conseguir fazer a medição do que é um abalo sísmico, tá? Outra coisa também que é muito importante a gente falar é que esses abalos sísmicos eles são identificados pelos sismógrafos, que são aparelhos que eles vão utilizar a instabilidade da Terra para fazer medições desses abalos sísmicos. E também, através dessa medição que esse sismógrafo vai fazer, a gente também pode tentar identificar mais tremores futuramente, tá? Então, falando sobre as escalas de medição, a gente tem duas. A escala de Mercalli, que não é uma escala que ela é muito utilizada, e a escala Richter, que é uma que a gente vê sempre na TV e tudo mais. A escala de Mercalli é dividida em 12 níveis, tá? Eu vou ler os níveis aqui para vocês e eu vou falando um pouco sobre eles conforme a gente vai passando os níveis. Ele começa do 1, o 1 é o mais fraco, né, dos abalos, e o 12 é o abalo que causou o maior impacto, tá? Então vamos lá, nível 1 não sentido, nível 2 sentido por pessoas em repouso ou em andares superiores de prédios altos. 3. A vibração leve e objetos pendurados balançam. 4. A vibração moderada, como a causada por máquinas fazendo terraplanagem, as janelas e louças chacoalham e os carros balançam. 5. Sentido fora de casa capaz de acordar pessoas, pequenos objetos e quadros caem. 6. Sentido por todos, provoca um deslocamento de mobílias e danos como quebra de louças e vidraças e rachaduras em rebocos. 7. Percebido por pessoas que estão dirigindo, quem sente tem dificuldade de permanecer em pé, chaminés, ornamentos arquitetônicos e mobílias se quebram, sinos de igreja não tocam, há grandes rachaduras em rebocos e alvenarias e algumas casas desabam. 8. Galhos e troncos se quebram, solos úmidos sofrem rachaduras, torres de água elevadas e monumentos, por exemplo, são destruídos, estruturas de tijolos e casas de madeira frágeis, obras de irrigação e diques sofrem graves danos. 9. Há rachaduras em solos, causando crateras de areia. Construções de alvenaria não armadas desabam e estruturas de concreto frágeis e tubulações subterrâneas sofrem danos. 10. Desabamento de rachaduras aparecem muito espalhados no solo. Há a destruição de pontes, túneis e algumas estruturas de concreto armado. Há danos na maioria das alvenarias, barragens e estradas de ferro.
11, solo sofrem distúrbios permanentes. E 12, quase dano total. Pelo que vocês perceberam aqui, a escala de Mercalli ela vai sempre de acordo com a percepção humana, assim como a Richter também. Como assim a percepção humana? Um cara vai lá e sente o terremoto e ele avalia quanto? Não. Isso vai de acordo com o impacto que esse abalo sísmico ele causa na sociedade. Seja nas construções, seja no solo. Então tudo isso vai influenciar para que o nível do abalo sísmico seja identificado. Tá? E depois a mais famosa, a escala Richter. Então ela é dividida em 9 níveis de intensidade, podendo ultrapassar o 9. Tá? Então se tiver um abalo sísmico com um dano muito alto, ele vai passar do nível 9. Então eu vou ler aqui para vocês rapidinho. De 0 a 1,9, somente o sismógrafo pode captar o movimento, que é aquele aparelhinho que eu falei para vocês agora atrás, que ele, através de uma sonda no solo, ele consegue identificar se há algum abalo ou não. E ele registra esse abalo através de uma agulha muito frágil. Assim. Então, qualquer tipo de abalo sísmico, ele é capaz de ter percepção. De 2 a 2,9, a oscilação entre objetos suspensos. 3 a 3,9, efeito parecido com a passagem de um caminhão. 4, 4,9, quebra de vidros e outros objetos. 5 a 5,9, deslocamento de móveis e rachadura nas paredes. 6 a 6,9, grandes danos nas construções sólidas, destruição de casas pequenas. 7 a 7,9, deslocamento de edifícios, fissuras no solo e rupturas dos canos. 8 e 8,9, destruição de pontes e da maioria das construções. E acima de 9, destruição total e mais as ondulações visíveis. Então, é bastante importante a gente ter essa noção sobre, quando a gente fala sobre essas escalas elas sempre são medidas de acordo com o dano em que causou na sociedade. Além do dano, o sismógrafo também é capaz de ter essa medição, também é capaz de identificar dentro de uma escala qual que é o nível de abalo, obviamente, né? Mas é assim que surgiu essa escala e é assim que essa escala é utilizada. Então aqui tem algumas fotos, né, que eu trouxe para vocês de grandes abalos sísmicos que aconteceram. Esse aqui foi no Chile em 1960 com uma escala Richter de 9,5, tá? Vocês percebem que houve, além da separação, houve uma rachadura do solo em que um ficou mais alto que o outro. Então, através da movimentação das placas tectônicas, que esse tipo de considerado desastre natural acontece, e essas são as consequências que ele traz. Haiti em 2010 com escala 7, escala Richter de grau 7. Na Guatemala, em 1976, com a escala Richter de grau 7,5. Aqui eu gosto muito dessa foto porque a gente dá para ver que as placas elas se movimentaram de maneira paralelas entre si, e que isso fez com que a linha do trem ela se dobrasse. Assim. Então, houve, não igual na foto do Chile, que o terreno se separou em altitudes maior e menor assim, entre eles, mas aqui teve um movimento que foi um movimento apenas horizontal, através também de um abalo sísmico, de um grande terremoto. Aqui, no caso, os maremotos e os tsunamis, que nada mais é do que um abalo sísmico que acontece debaixo da água e que isso causa ondas gigantescas, que são os tsunamis, tá? Então as placas tectônicas vão gerar esse abalo sísmico e esse abalo sísmico essa onda sísmica vai chegar até a água, e atingindo a água vai fazer com que essa água ela gere ondas de grandes tamanhos. 2004 na Indonésia, sempre sendo muito atingida por esse tipo de desastre natural, porque ela se encontra numa área de limite entre placas. Então, lá a gente sempre vai ver notícias de grandes abalos sísmicos, maremotos e tsunamis. E na última grande notícia, que foi inclusive que eu fiz aquela aula extra para vocês, falando um pouco sobre o vulcão do Krakatoa, que também é localizado na Indonésia, tá? Que entrou em erupção há alguns dias atrás. Aqui uma outra foto também,
Essa foto, se eu não me engano, na Itália, foi uma inundação que teve. E agora eu vou falar um pouco sobre o vulcanismo. O vulcanismo é uma atividade qualquer que vai fazer o derramamento de lava, de magma e a expulsão de gases, tá? Então, basicamente é isso, não tem muito segredo. Não necessariamente precisa existir um cume de um vulcão com derramamento de lava para que a gente considere como vulcanismo. Se tiver uma fissura no chão e essa fissura ela vai soltar algum tipo de magma oriundo, né, do interior da Terra, a gente considera como vulcanismo, tá? A gente considera eles como primário eruptivo, né, a formação de vulcões centrais ou fissuras na superfície, e o secundário residual, que afeta na temperatura do solo. Qual que é a diferenciação entre elas? O primário ele vai ter o derramamento de magma. Então, se há o derramamento de magma, a gente considera como primário ou eruptivo. Quando não tem o derramamento de magma, porém, o magma ele chega muito perto da superfície, o que faz com que o solo se aqueça, ou faz com que o gás ele entre em algum tipo de combustão e tudo mais, a gente considera como secundário. Essa forma secundária é o que vai fazer com que existam as famosas águas termais, né? Quando você vai num lugar e tem água termal, geralmente vira um ponto turístico, né? Porque a água sai quente do solo e tudo mais, e dizem que tem propriedades minerais de cura. Enfim, é uma coisa que não vamos entrar na discussão de crença, mas é o que existe, né? Fumarolas que são quase geysers, assim, só que os geysers eles vão expelir água com bastante pressão, e as fumarolas elas vão ter a característica de expelir gases com muita pressão, tá? Esses gases podem ser oriundos do vapor da água ou podem ser oriundos também do próprio movimento dos magmas no subsolo, tá? No subsolo não, na atmosfera. Então, dentro o estilo de vulcanismo, a gente vai ter mais algumas definições que são diferentes entre si. A primeira é o explosivo ou vulcaniano, que são poucos gases e muito derramamento de lava de maneira brusca. Ou seja, o vulcão nem avisa que ele vai explodir, ele simplesmente gosta da lava para cima. Então, a gente considera isso como um vulcanismo, uma atividade de vulcanismo explosivo ou vulcaniano. O magma é considerado mais viscoso e ácido, e a formação dos picos de derramamento são cones altos e estreitos. Então, esses aqui são os tipos mais comuns de vulcão que a gente vê nos filmes e tudo mais, ou até em notícias dessa como o Krakatoa, tá? Por que eu coloquei que o magma é considerado viscoso e ácido, e por que isso é importante? Isso vai determinar qual vai ser o tipo da rocha que você vai originar dela e qual a sua composição mineral, tá? Então, se você vai ter uma rocha, um magma mais ácido, você vai ter um outro tipo de rocha. Se você tiver um magma mais básico, você vai ter um outro determinado tipo de rocha, e consequentemente sua composição mineral também vai ser diferente. Mesma coisa sobre a sua condição, né? o seu padrão físico. Se ele é mais viscoso, consequentemente ele vai ter uma menor dificuldade em se espalhar e tudo mais. Por isso que há a formação de grandes cumes de vulcão, montanhas muito altas. Segundo, o vulcanismo efusivo ou havaiano, que é a presença de gases e derramamento de lava de maior pressão e mais brando. O magma é um fluido mais básico e a formação dos picos e derramamentos são cones mais largos e baixos. Ou seja, se a lava ela é mais líquida, ela vai ter mais facilidade em escorrer. Então isso faz com que a montanha, o cume do vulcão, não seja tão alto assim e nem tão íngreme, né? Nem tão fino e nem tão alto. Ele acaba sendo um pouco mais baixo e também um pouco mais largo, né? E há a presença maior de gases em relação aos vulcanianos. E por último, o misto, que ele acaba acontecendo as duas coisas. Acaba também tendo essas explosões, que são explosões intercaladas entre si, com períodos de dormência, e a presença de gases. Geralmente, quando você tem a erupção de vulcão, é muito difícil identificar esses tipos na erupção dos vulcões, tá? Então, geralmente, são considerados como vulcanismo misto, tá? Que é os que causam mais impacto também. Outros tipos que a gente considera, esse daqui é através da sua formação e da sua localidade, que é o fissural, que ou fazem fissuras ou fraturas na superfície terrestre, ou seja, se você tiver uma grande rachadura que expele magma, ou se você tiver um cume de um vulcão, você pode considerar
como um vulcanismo fissural, de tipo fissural, né? E o outro é submarino, como o próprio nome já diz, ele vai acontecer embaixo de grandes massas de água, que no caso, usando o mesmo exemplo que eu dei agora, a dorsal do Atlântico, que divide a placa tectônica sul-americana e africana, que estão em separação entre si. A área de encontro das duas é uma área de expansão, tá? Então aqui tem um vulcão, né, como se fosse um perfil dele. Então a gente pode identificar a lava, a cratera, que é a boca do vulcão, né, a boca, ou o cume, né, pode se chamar também. A chaminé secundária ou adventista, então sempre vai ter, além da explosão principal do vulcão, sempre vai ter algumas fissuras em que a lava ela vai escapar no meio do vulcão, não necessariamente pela via principal. Por que isso acontece? Porque o magma ele não vai ser, como fala, direcionado até o cume principal. Ele vai porque ele está sofrendo uma pressão muito grande, né, da área da atmosfera, e essa pressão faz com que ele vai sair com muita pressão por qualquer buraco que ele encontrar. Então, é muito comum que existam várias chaminés dessa, que vai expelir gases e também vai expelir esse magma que vai tentar sair com muita pressão. Embaixo aqui da imagem, a gente tem a câmara magmática. Essa daqui é uma parte muito importante da atividade vulcânica. Por quê? Porque é ali que a gente vai entender o porquê que esse vulcão ele pode ser ou não muito perigoso ao que a gente considera na própria sociedade humana, enfim. Quando aconteceu a erupção do Krakatoa alguns dias atrás, e eu fiz aquela aula para vocês, foi exatamente com esse intuito. A última vez que o Krakatoa ele entrou, né, em erupção, ele se autodestruiu. Era um complexo de 3 vulcões juntos. Se vocês pegarem lá na aula, lá tá identificado certinho. E esses vulcões eles se uniram em um só, que formaram a ilha Krakatoa, e que na última erupção que teve, se eu não me engano, no século XIX, 1800 e pouco, ele acabou fazendo com que alguns países ficassem 18 meses sem ver a luz do sol, tá? Por causa da sua dispersão de gases que ele causou, e fuligem também, de queimadas e tudo mais. Além disso, ele se autodestruiu, ou seja, existiu uma ilha ali, e com a erupção a ilha sumiu. Aí, por causa da atividade vulcânica, essa ilha ela se reestruturou, ela se formou novamente com um novo vulcão, que é o Anak Krakatoa, que é esse último que entrou em erupção agora, que chama Anak Krakatoa por causa que Anak significa filho, né? E Krakatoa, que é o nome do vulcão. Ele tem uma câmara magmática embaixo dele que chega a ser 3 vezes maior do que a câmara magmática do último Krakatoa que entrou em erupção. Ou seja, a potência que esse vulcão tem, independente da altura que ele está na superfície terrestre, ele pode ter um impacto muito danoso. Então, por isso é sempre importante a gente sempre levar em consideração todos os tipos todos os pontos que um vulcão pode apresentar para a gente. E a câmara magmática, por mais que a gente não vê a olho nu, ela tem sim uma grande influência, principalmente sobre a atividade eruptiva desse vulcão, tá? No caso do Anak Krakatoa, que ele tem uma grande câmara magmática embaixo dele, a atividade vulcânica dele pode ser muito preocupante, não só para a região ali, mas também para outros países, né, que podem sofrer também com esse impacto. E aqui são as atividades vulcânicas consideradas secundárias, que é a questão da água, tá? E a expressão de gases. Tá? Então tem aí o exemplo do geyser e o exemplo de fumarola e também o exemplo de uma nascente natural com água térmica. Todas essas águas são aquecidas por causa dessa atividade magmática e isso acaba fazendo com que essa água ela solte gases e tudo mais. Aqui algumas fotos que são exemplos. Essa é a dorsal do Atlântico, que a gente já chegou a falar. Tá? Aqui um vulcão no Chile, chamado Vila Rica. Esse é o
Eu nunca sei falar esse nome. Tungurahua é presente no Equador, também é um vulcão ele está em período de dormência, né? Mas não necessariamente ele está inativo, assim. Então, a qualquer momento ele também pode, por causa de qualquer abalo sísmico, ele pode também entrar em erupção. Vesúvio na Itália, a Itália é muito famosa por ter grandes vulcões, tá? Vesúvio é um grande exemplo dele. O outro foi o que foi o Etna, que entrou em erupção há alguns dias atrás, depois ainda do Krakatoa. Esse é o Anak Krakatoa, tá? Na Indonésia. Essa é a imagem da erupção dele que aconteceu agora, em 2020. E essa daqui é o vulcão Etna, na Itália, que também é a imagem dessa última erupção, dessa última atividade vulcânica que ele entrou, tá? Em 2020. Pessoal, espero que esteja ficado claro a aula. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês têm meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, tanto através do WhatsApp, do e-mail, do Facebook, ou através do próprio Classroom, tá? Eu espero que a aula tenha ficado com uma qualidade de vídeo boa, uma qualidade de áudio boa. Eu espero que as vibrações celulares não tenham atrapalhado tanto, tá? Bom, se cuidem nessa quarentena. Daqui a 2 semanas a gente retorna para a gente fazer nossa próxima aula. Tudo bem? Forte abraço, um cheiro, em pé.